No vídeo de hoje eu vou mostrar como um jogo de tabuleiro, o xadrez, pode explicar muitas coisas sobre as línguas do mundo. E você nem precisa saber jogar xadrez para entender. Quando a gente vai jogar xadrez, a gente não tem que decidir a mecânica do jogo do zero. As regras do jogo, os objetivos de cada jogador, como as peças vão se organizar e se mover no tabuleiro, tudo isso já está colocado pra gente antes da partida começar. A convenção, ou seja, as regras do jogo, já vêm estabelecidas antes da partida em si. Esse é só o primeiro paralelo que a gente pode traçar entre o jogo de xadrez e a língua. E eu falo língua aqui num sentido bem amplo, de qualquer língua natural do mundo, do português ao turco, do árabe ao tupi. A língua é o jogo de xadrez em si, o conceito e as regras. E cada vez que a gente usa a língua para se comunicar, falando, escrevendo, lendo ou ouvindo, a gente está jogando, de certa forma, uma partida de xadrez. Para a gente poder jogar, o jogo já tem que existir. E mesmo que eu queira criar um jogo do zero, eu só vou conseguir jogar depois desse jogo ter sido criado. Da mesma forma, a gente só consegue se comunicar verbalmente através de uma língua que precede os atos de comunicação. A língua vem antes da fala. Segundo paralelo, sem pensar muito, respondendo intuitivamente, você diria que essas peças aqui representam a mesma coisa? Provavelmente não. O material, a forma, as cores, tudo é muito diferente. Acontece que se a gente for jogar xadrez, o que importa não é a aparência das peças, o tamanho ou o formato delas. O que importa é a posição dessas peças no tabuleiro quando o jogo começar, porque a posição vai me dizer qual é o valor dessas peças e como cada uma delas pode se mexer. Então, a peça que a gente chama de cavalo não se define por ela parecer um cavalo, não. Ela se define em relação às outras peças, porque ela se comporta como um cavalo, porque na hora que o jogo começar, independentemente do formato, a peça que eu chamar de cavalo vai estar em uma das casas específicas onde o cavalo tem que estar. E independentemente do formato, ela vai se movimentar como a peça chamada cavalo se movimenta. Na língua é a mesma coisa. Assim como essas duas peças são bem diferentes, mas ainda assim ambas são usadas como um cavalo, o último som em cor e cor é bem diferente. Mas mesmo sendo sons muito diferentes, a gente diz que os dois são sons de R. Isso porque eles estão num lugar onde a gente espera encontrar justamente um som de R. Na nossa cabeça, o som de R é como se fosse um cargo, uma posição, uma função em uma empresa. E essa função pode ser desempenhada por vários sons diferentes. Por exemplo, cor, cor, cor ou ainda algum outro som. As peças de xadrez se definem uma em relação às outras e de acordo com a forma como elas se movimentam no jogo. Os elementos de uma língua, palavras, sons, o que quer que seja, também se definem em relação uns com os outros e na forma como eles obedecem às regras maiores do jogo, as regras pré-estabelecidas pela própria língua. Terceiro paralelo. Quem acompanha a partida de xadrez desde o começo não tem nenhuma vantagem sobre quem acabou de chegar e começou a acompanhar a partida do meio. Quem chegou depois consegue tranquilamente acompanhar a partida só vendo a disposição atual das peças no tabuleiro e sabendo quais movimentos são permitidos, porque só isso tem relevância para o desfecho da partida. Da mesma forma, a gente não precisa saber todo o desenvolvimento da língua, como a língua chegou à situação atual para poder usar essa língua. Eu não preciso saber toda a história da língua inglesa para poder aprender e falar inglês. Se eu souber as regras do jogo como ele está agora, eu consigo pegar o bonde andando e seguir com o fluxo. Se eu souber as regras de funcionamento de uma língua, eu consigo usar essa língua mesmo sem ter a menor ideia de como ela evoluiu até chegar no que é hoje. Um adendo a essa parte. É claro que entender como as coisas chegaram até a situação atual pode sim me ajudar a entender melhor essa situação que eu encontro hoje. Quem sabe até deduzir os possíveis rumos pelos quais a língua vai evoluir no futuro. Mas veja, possíveis rumos, rumos prováveis. Não é bola de cristal, não é determinismo, não é pré-requisito. Saber e entender a história e a evolução de uma língua faz você ter uma outra visão, faz com que algumas coisas façam mais sentido para você, mas não é pré-requisito, não é estritamente necessário para você conseguir dominar a língua e conseguir usar essa língua para se comunicar. Quarto paralelo. Quem está jogando a partida não tem o poder de modificar o jogo. Mesmo que os jogadores naquele momento combinem que agora a dama vai se mexer como se fosse o cavalo vai se mexer como se fosse a torre vai se mexer como se fosse o rei e o rei não vai se mexer mais, não importa. Eles vão alterar aquela partida em si, mas não o jogo de xadrez como um todo. Da mesma forma, nenhum falante tem o poder de mudar a língua sozinho. Se eu resolver inventar palavras novas ou combinar as palavras que já existem de uma forma totalmente inédita, eu posso estar inventando um novo idioma,
mas eu não vou estar fazendo nenhuma alteração na língua em si. A menos, é claro, que eu convença muita gente a entrar nesse barco. Voltando para a comparação do xadrez. Se dois jogadores resolvem combinar de modificar as regras e passam a jogar xadrez daquele jeito, eles estão modificando as partidas que eles jogam, e não o jogo de xadrez em si. Mas se várias outras pessoas também adotarem essas regras e passarem a jogar xadrez dessa nova forma inovadora, pode ser que essa forma diferente de jogar se estabeleça como uma variedade diferente do jogo. E se ainda mais pessoas adotarem essa forma nova de jogar, pode ser que essa forma inovadora se consolide como a forma atual de jogar xadrez, substituindo a forma anterior. Mas isso depende de uma adesão massiva de várias pessoas. Isso porque a partida é individual, mas as regras do jogo são acordadas coletivamente. Da mesma forma, os atos de comunicação são individuais, são particulares, mas a língua é coletiva, é social. A comparação com o jogo de xadrez faz com que os mecanismos que regem o funcionamento de uma língua, de um idioma, fiquem mais concretos e, consequentemente, mais fáceis de entender. Mas eu não fui o primeiro a aparecer com essa analogia, não. Eu quero ver nos comentários se alguém de vocês aí que está assistindo esse vídeo sabe quem foi que consagrou essa analogia entre a língua e o jogo de xadrez e a qual corrente de pensamento essa comparação está associada. Existem outros aspectos da língua que a gente pode explorar e explicar usando a metáfora do xadrez, mas isso eu falo em outro vídeo se eu tiver certeza que vocês têm interesse. Então, né, já sabe. Ah, e se você quiser me ajudar dando engajamento, mas não sabe o que escrever, ou simplesmente quiser me mostrar que você assistiu esse vídeo até o final, escreve checkmate aqui nos comentários, já vai me deixar muito feliz. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou do que viu. Se você conhece alguém que gosta de xadrez, de língua, ou das duas coisas, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.